Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e hoje eu venho trabalhar um pouquinho com vocês sobre pontuação. Especificamente hoje nós vamos falar, através do livro do Ler e Escrever, uma atividade sobre marcas gráficas, do discurso direto. Então eu espero que você possa aprender um pouco mais através desta aula e mesmo que você não tenha este livro, aproveite para terminar de ouvir o vídeo e aprender um pouquinho mais sobre marcas gráficas. Aposto que você não vai se arrepender. Vamos comigo? Nós vamos utilizar a atividade que está no livro do Ler e Escrever 2C de pontuação, onde está escrito marcas gráficas do discurso direto. Ou seja, nós vamos observar características na grafia, na forma como o texto foi escrito, que mostram ou que indicam o discurso direto. Vamos lá. Leia o trecho apresentado a seguir e observe como o autor utilizou a pontuação para indicar quem está falando. Então, muitas vezes eu não preciso dizer assim, a Aline falou. Tem momentos em que simplesmente um sinal de pontuação pode já caracterizar que é a Aline que está falando, porque no parágrafo anterior, talvez eu já estivesse falando sobre a Aline. Então, neste momento, é por isso que ele fala que a pontuação pode indicar quem está falando. E mesmo que apareça, a Aline falou, logo em seguida eu tenho que ter uma pontuação antes de começar a fala da Aline. Vamos observar. O texto que eu vou ler hoje é uma fábula, O Lobo e o Cordeiro. E hoje o nosso objetivo ao ler este texto é observar os sinais de pontuação, as marcas gráficas. Em um pequeno córrego, bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou mais abaixo da corrente da água, um cordeiro começou também a beber água. O lobo olhou com os olhos sanguinários e arreganhando os dentes. Como ousas turvar a água onde bebemos? O cordeiro respondeu com humildade. Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar. Por isso tens que praguejar. Há 6 meses teu pai também me ofendeu, disse o lobo. Respondeu o cordeiro. Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses. Então não havia nascido, e por isso não tenho culpa. O lobo replicou. Tens culpa pelo estrago que fizeste pastando em meu campo, disse o cordeiro. Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. E assim a gente encerra esta fábula. Nós podemos observar nesta fábula que temos um narrador e temos 2 personagens principais que estão em uma discussão. Para que aconteça essa discussão, o narrador coloca essa discussão no discurso direto, ou seja, ele coloca realmente como o personagem está dizendo aquela frase. Antes disso, porém, ele utiliza sempre a marca gráfica do sinal de pontuação. Nós podemos observar que tem 2 pontos, tem um travessão, há momentos em que a fala não aparece com um travessão, mas ela aparece entre aspas, que são os principais sinais utilizados em um diálogo. Então, vamos observar essas características do texto para que vocês possam aí responder as questões. Por enquanto, eu vou dar apenas as orientações para que você possa aí realizar esta atividade. Logo em seguida, aí sim eu venho com as respostas. Agora, vamos registrar algumas reflexões realizadas ao longo dessa atividade. A primeira reflexão. As falas de um personagem podem ser indicadas no texto com os seguintes grupos de sinais. Então, a palavra indicada, é mostradas,
Então, como que o texto traz a indicação de que um personagem vai começar a falar? Qual é o grupo de sinal, ou os grupos, né? Se ele está pedindo aqui no plural, então significa que é mais de um tipo de sinal que a gente encontra. Então, eu vou pedir para que você aí preste atenção na minha dica. Nós temos 3 grupos principais de sinais aí que vocês vão conseguir encontrar neste texto. Então, tem vários outros, mas os principais são 3, tá bom? Então, se atentem a isso para responder a primeira questão. B. Segunda reflexão. Os sinais gráficos marcam a fala de um personagem. Relembrando, o que é o sinal gráfico? A pontuação. Ela marca a fala de um personagem. Além disso, é possível explicar de quem é a fala de algumas maneiras, sendo elas as seguintes. Então, além do sinal gráfico, o narrador tem algumas atitudes que fazem com que a gente entenda quem vai ser o personagem que vai falar. Se é a hora do lobo, se é a hora do cordeiro. Tem algumas atitudes que o narrador coloca no texto que mostram quando que é o fulano, quando que é o ciclano. E ele até deixa essas atitudes bem claras na própria escrita do texto. Então, leia atentamente, que eu tenho certeza que você vai encontrar quais são essas atitudes que o narrador tem. E aí eu vou dar mais uma dica. O narrador, ele acaba mostrando quem é que vai falar através de 3 jeitos diferentes. Tem hora que ele mostra de um jeito, tem hora que ele mostra do segundo jeito, tem hora que ele mostra do terceiro jeito. E isso não tem nada a ver com a pontuação. São outras características que o narrador coloca aí pra gente identificar de quem é aquela fala. A terceira reflexão é a seguinte. Quando o autor do texto não anuncia quem vai falar, nem explica quem está falando ou acabou de falar, como é possível identificar quem fala? Ai, hein? Aí é a hora de você ser o detetive. Você vai ter que ler o texto com muita atenção e mais de uma vez para que você possa ver os detalhes, aquilo que talvez esteja ali escondido. Então você vai ler com muita atenção e vai descobrir se tem alguma coisinha que mostra de quem é que está falando naquele momento. Por exemplo, quando não tem o nome. Às vezes, pode ter um texto que você vai ler onde tenha um diálogo direto e não tem o nome de quem está falando. Como que você vai descobrir isso? Eu deixo uma dica aí para vocês. Um dos textos que a gente observa esse diálogo direto é a crônica O Lixo. Dá uma olhadinha, dá uma pesquisada na crônica O Lixo para que você possa ler e verificar que lá não tem nomes. Então, tem alguma coisa que mostra quando é um personagem e quando é o outro que está falando. Após vocês realizarem essa atividade, aí sim, vocês vão ter entendido um pouquinho melhor sobre as marcas gráficas. E agora chegou aquela hora de você pausar o vídeo e só continuar o vídeo após você responder no seu livro. Você vai dar uma pausa, vai fazer as anotações. Se precisar, volte para assistir o vídeo novamente e depois você vá para frente, para que você possa agora ver as respostas. Então vamos lá, eu vou continuar e agora eu vou trazer para você as respostas do livro. Sinal que você já respondeu se você já continuou ouvindo esse vídeo, hein? Vou confiar em você. Vamos seguir. A partir de agora, nós vamos ouvir as respostas. A primeira reflexão que a gente faz é relacionada ao grupo de sinais que são mostrados, que indicam a fala do personagem. Então, qual é o grupo de sinal que é utilizado para iniciar ou para mostrar quando algum personagem vai começar um diálogo? O que o narrador utiliza? O narrador ele utiliza os 2 pontos neste texto, o travessão e ele também utilizou a aspas. São os principais sinais gráficos do discurso direto. Lembra que eu falei que eram 3 sinais? Pois é. Então, olhem aqui, ó, por exemplo,
O lobo olhou com os olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse: travessão. Então, aqui, por exemplo, ele utilizou de uma forma. Aqui embaixo, ele utilizou de uma outra forma. Ele fez uma fala sem colocar os 2 pontos e ele introduziu a aspas. Olha aqui, ó. Há 6 meses, o teu pai também me ofendeu. Fecha aspas. De quem foi essa fala? Do lobo. Então, nós temos aí esses sinais de pontuação que são marcas gráficas para indicar a fala do personagem. Vamos para a próxima resposta, que vocês deveriam ter colocado no livro. Vamos lá. Os sinais gráficos marcam a fala do personagem. Além disso, é possível explicar de quem é a fala de algumas maneiras, sendo elas as seguintes. Pessoal, você vai observar que muitas vezes o narrador, ele apresenta quem vai falar. Então, quando a gente olha aqui o texto do Lobo e o Cordeiro, tem momentos em que o narrador coloca, ó, o lobo olhou com os olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse. Então, olha aqui, o narrador apresentou o personagem que vai falar. Ele colocou o nome do personagem antes da fala, logo no começo. Antes dele começar a falar, ele apresentou. Existem momentos em que o narrador pode indicar no meio da fala quem é o personagem. Então, por exemplo, quando ele coloca, vamos ver aqui se tem em algum momento no meio deste texto, vou até observar aqui junto com vocês, o nome do personagem no meio da fala. O personagem começou a falar e aí tem o nome dele no meio. Acredito que esse texto não apareça no meio, mas, por exemplo, poderia ser que o narrador tivesse colocado assim: eu estou abaixo de onde bebes, disse o cordeiro, e não poderia sujar a tua água. E aí eu coloquei um pedaço da fala do cordeiro, falei que era o cordeiro e depois eu terminei a fala dele. Então esse é o segundo momento em que pode acontecer aí a indicação da fala do personagem. E no terceiro momento é indicado no final da frase. Isso a gente observa aqui. Quando ele fala aqui, ó, há 6 meses teu pai também me ofendeu, disse o lobo. Então ele colocou no final da frase. E aí no começo da outra frase, né, respondeu o cordeiro. Agora já vem um outro personagem falando. Então nós observamos que existem essas 3 maneiras. Podem existir mais também, viu, galerinha? Mas essas são as mais comuns, que fazem com que nós entendamos de quem é a fala do personagem. E aí tem a terceira reflexão. Quando o autor não anuncia quem vai falar e nem explica quem está falando ou acabou de falar, como foi aqui, ó, nem explica quem está, ó, não anuncia quem vai falar, ó, ele pode apresentar, nem explica quem está falando, ou seja, no meio, ele para a frase no meio e explica quem está falando, ou acabou de falar, que é no final, é esse aqui, ó, o terceiro, o narrador pode indicar quem está falando no final da frase. Quando não existe esses 3 momentos, como que a gente identifica quem é que está falando? Quem é o personagem dono daquela fala? Aí é onde eu falei para vocês que vocês tinham que ser detetives, lembram só? Vamos ver se vocês perceberam aí o que vocês tinham que responder? Só através da leitura com atenção. Ou seja, você terá que se atentar aos detalhes. Palavras femininas ou masculinas incluídas no texto, por exemplo, adjetivos. Talvez no texto não apareça a palavra lobo, mas apareça lá, ele estava raivoso. Então, ó, um adjetivo, raivoso. Quem é que estava raivoso? Provavelmente o lobo, né? Pela situação que nós estávamos vendo ali. Eu nem precisei falar o nome do personagem, eu só dei um adjetivo e você já sabia que era aquele personagem que ia começar a falar. Também pode ser ao contrário, né? Calmamente ele falou. Então, quem é que estava ali calmo naquela situação? Era o cordeiro, né? Então, eu não falei o nome do personagem, eu só falei calmamente
Efetivamente ele falou, e aí você já sabia de quem eu estava falando. Então, esses adjetivos podem, ou essas palavras femininas e masculinas, podem indicar de quem é determinada fala. Ou também tem um outro momento que pode acontecer. E aí é onde a gente tem que prestar atenção. É o pronome que antecedem o verbo dicente ou de elocução. A gente já aprendeu que o verbo dicente é aquele verbo que vai introduzir a fala do personagem. Quando eu falo assim, ele disse, ele reclamou, ele perguntou, ele chorou altamente, ele resmungou, ele argumentou. Todas essas palavras são verbos dicente ou de elocução, ou seja, eles vão me ajudar, porque logo depois que aparecer esse verbo, vai ter os dois pontos e a fala do personagem, ou pode ser ao contrário, né? Tem a fala do personagem e esse verbo aparece no final. Vamos voltar lá no texto? Quando a gente olha aqui para esse texto, por exemplo, o lobo, com os olhos sanguinários e arreganhando os dentes, disse. Olha o verbo dicente aqui, o verbo de elocução. E depois tem os dois pontos. Pode acontecer também de aparecer no começo o verbo dicente, antes da fala. Ó, respondeu o cordeiro. Isso aqui, respondeu, também é um verbo dicente. E aqui ele colocou o nome do personagem. Respondeu o cordeiro. Disse o lobo, né? Mas e se não aparecesse? Se aparecesse, por exemplo, ele respondeu, ele disse, aí a gente tem que se atentar ao pronome. Se a história tiver só personagens femininos ou masculinos, vai ficar um pouco mais difícil. Mas se a história, por exemplo, tiver personagem feminino e masculino, fica mais fácil, porque tem hora que ele vai falar ele, tem hora que ele vai falar ela, aquele ou aquela menina, aquele menino. E aí vocês vão conseguindo descobrir quem é o personagem através desses detalhes. Olha quantos detalhes pode ter aí na nossa leitura que vão nos ajudar a entender quem está falando. Porque tem hora que a gente começa a ler um texto, se a gente não presta atenção, e aí eu volto a falar do texto do lixo, a crônica do lixo. Se você não prestar atenção, você vai falar, quem está falando agora? É o homem ou a mulher? Então, você tem que se atentar a esses pequenos detalhes que aparecem no meio da leitura. Espero que eu tenha ajudado vocês e que vocês tenham conseguido aí responder todas as reflexões corretamente. Caso você não tenha entendido, assista esse vídeo novamente. Caso você tenha tido dificuldades, faça a leitura novamente. E depois corrija no seu livro, colocando as informações corretas. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal. Tchau, tchau, galera!